Eu nunca me imaginei como professora daqui, porque a gente às vezes não acredita tanto na gente. Teve uma professora que era chefe do departamento aqui, ela acreditou muito em mim e ela virou e falou: você vai para casa agora que você vai prestar esse concurso. A inscrição era no dia seguinte e hoje estou aqui, né? Eu me entendo como pessoa negra há muito mais tempo do que me entendo como mulher. Então eu só fui perceber depois que eu me tornei mãe, porque a questão da maternidade me trouxe o estereótipo da sociedade, daquele amor incondicional, do cuidado, do abrir mão da carreira, de como eu tinha que me portar, o que eu tinha que fazer, até onde eu podia ir. E foi aí que a questão passou a fazer parte da minha vida. Quando eu era pequena eu não entendia muito por que era motivado o homem de realmente entender matemática. E eu sempre busquei ocupar lugares que não eram comuns para as mulheres. Na nossa sala a gente olhava para o lado, eram poucas as mulheres. Por que a gente não tem 50% de mulheres na poli ainda? Eu não vejo como que é aceitável o número de 13%. Quando que vai acontecer um momento em que a gente vai falar, precisa mudar? Imagina você, na cidade universitária, lendo apenas ruas com nomes de homens. Imagina você entrando na sala de aula e vendo que todos os seus professores são homens. Imagina você o que é chegar no 5º ano da faculdade e não ter lido nenhuma autora mulher. Imagina você, tá numa sala de aula e o professor chega e fala assim pra você: o que você tá fazendo aqui? Esse curso não é pra você. Eu acho que tem uma questão cultural de que as mulheres não são boas em matemáticas, ou a gente desde pequeno escuta isso e você acaba acreditando, né? Eu não conheço nenhuma escritora mulher da área de exatas. A gente está acostumado a ver homens, ler sobre homens, falar sobre homens. A gente tem uma homogeneidade de ideias porque elas vêm de um grupo absolutamente homogêneo que hoje está à frente da universidade. Então são homens brancos acima de 40 anos. O pacto narcísico que a Cida Bento coloca em relação à branquitude, ele também é válido para a masculinidade. Ainda que ele seja inconsciente, a gente vê genialidade ou vê potencial naquilo que se parece conosco. Então, se você montar uma banca de seleção com 5 homens brancos, a chance deles verem genialidade, potencial e se afeiçoarem, ainda que de uma maneira superficial, a um candidato que se pareça com eles, ou o passado deles, né, muitas vezes, é muito grande. Às vezes parece que a mulher está sempre sendo questionada na sua capacidade intelectual. Então ela tem que se provar mais, ela tem que ser 2, 3, 4 vezes melhor do que a média para ser reconhecida como uma boa aluna, uma boa pesquisadora, uma boa professora. Essa exigência pode acabar levando a alguns tipos de transtornos também. No meu caso, eu desenvolvi a síndrome da impostora. Comecei a achar que as minhas publicações não eram boas o suficientes, a minha pesquisa não era boa o suficiente, que eu não era uma boa professora, e isso me levou a buscar ajuda psicológica para entender e hoje aceitar que eu sou uma boa professora, uma boa pesquisadora, né, dentro da minha linha de atuação. Imagina você apresentando um estudo seu, um seminário, e você receber muito mais perguntas de forma bastante crítica do que seus colegas homens. Imagina você, professora dedicada, preparar sua aula, exigir dos alunos e você ser pior avaliada ou mais qualificada por características pessoais na sua avaliação do que os seus colegas. Imagina você entrar na sala e teu professor perguntar se você já lavou a louça em casa. Imagina você tendo o desafio de todo dia precisar se provar melhor do que alguém, sendo que você só quer realmente estudar. A violência está no dia a dia, nos pequenos gestos, em casa, na escola,
no trabalho, na rua. A violência está em todos os lugares, né? Não tem marcas físicas, mas as marcas estão na sua sensação, no seu sentimento, né? As marcas ficam, de qualquer maneira, elas estão lá. E elas ficam, e é na mulher que fica. O homem não tem esse sentimento, né? Acho que as violências que acontecem contra a mulher, elas acontecem de diferentes formas, que muitas vezes as pessoas nem percebem. Então, mulheres tendem a ser mais interrompidas do que os homens, tanto por homens quanto pelas próprias mulheres. Deslegitimizar a fala de mulheres, usar alguns apelidos, nomes que são um pouco mais pejorativos ou diminutivos para as mulheres, chamar uma professora, uma pesquisadora, né, uma aluna de menina, é uma forma também muito pequena, mas de colocar ela num lugar menor do que se coloca um homem, por exemplo. O que eu vejo disparado é assédio moral. As mulheres sendo perseguidas ou qualificadas com base em estereótipos de gênero. Então, histérica, frívola, mas tem violências mais sutis, como o silenciamento, né? A mulher se coloca numa reunião e simplesmente é ignorada, né? A sugestão dela não é sequer discutida, como as interrupções constantes em reuniões de gestão. Então, as mulheres passam a se calar em reuniões de alto escalão, ou em reuniões de congregação ou de conselho de departamento, porque sempre vem alguém para interromper. Tudo isso são violências morais, que limita a sua vontade de querer estar ali, o seu sentido de pertencimento, né? Por um bom tempo, eu me senti não pertencendo a esse grupo. Isso faz com que muitas desistam da carreira. E a gente sabe que ter menos mulheres em posições de liderança, né, em posições mais altas na carreira, também desestimula mais meninas a escolher essa carreira. Então é uma bola de neve, né? Imagina você desconfiar de si mesma todas as manhãs. Não é fácil. Não é fácil acordar e todo dia sentir a dor de ser mulher. Então imagina você precisar olhar no espelho e conversar consigo mesma para realmente acreditar em si. A gente sabe que ali no ápice da nossa idade fértil, a gente está construindo uma carreira. E eu sempre trabalhei 70, 80 horas por semana. Hoje eu não tenho mais, eu tenho que produzir mais em muito menos tempo. Sem a gente ter uma mudança cultural, essa frase de que filho não é nenhum obstáculo à sua progressão na carreira, é muito onerosa para a mulher. Muitas vezes, muitas vezes, eu coloco meus filhos para dormir e eu vou trabalhar madrugada dentro. Então, assim, se eu não tiver um impacto na minha carreira, com certeza eu vou ter um impacto na minha saúde. Imagina você grávida, prestes a ter bebê e escutar que você escolheu a melhor data para dar menos aula ou menos trabalho. Imagina você ser criticada por tirar 6 meses de licença maternidade e não 4, por acharem que você está fugindo do trabalho. A sociedade quer que a gente seja mãe como se não trabalhássemos, mas quer que a gente trabalhe como se não fôssemos mães. Então eu vejo muitos casais em absoluta crise quando chegam os filhos, porque as mulheres, principalmente as mulheres acadêmicas, têm os mesmos anseios, as mesmas ambições, e aí você se vê num papel que te foi imposto pela sociedade, pelos estereótipos do que é ser mãe, do que é ser feminino, e vê na contrapartida uma pessoa que às vezes quer estar lá, quer participar, mas que institucionalmente esse direito lhe é tolhido, e quando não lhe é tolhido, ele se coloca no papel, muitos dos homens se colocam no papel de ajudante.
E eu costumo dizer que quem ajuda é quem não é responsável por alguma coisa, né? Então, fica um tanto quanto desleal a competição. A gente finge que o problema não existe institucionalmente falando, mas também gosta de dizer e de achar que as seleções para progressão ou as seleções para ingresso são absolutamente sobre mérito, quando há fatores como esse, da maternidade, o peso da maternidade na carreira. As mulheres estarem mais fora do mercado de trabalho, participando menos, isso tem impactos importantes sobre o PIB dos países. Tem uns estudos que mostram que o fato das mulheres não estarem em determinadas carreiras, a gente ter uma má alocação de talentos ao longo das carreiras, gera uma perda de produtividade a gente enquanto economia. Eu acho muito difícil engajar os homens nessa conversa. Muitos homens não acreditam na desigualdade ou acham que ela é menos custosa do que ela é na verdade. Então eles também às vezes não enxergam. Por quê? Por conta da nossa cultura, né? De um país que tem uma cultura completamente machista. Então para eles tudo é normal. Eles vivenciaram isso às vezes na família, né? Então eles não veem nenhuma situação agravante. Nós temos um choque geracional, né? Coisas do passado que eram relevadas e eram até corriqueiras e naturalizadas, hoje não são toleradas, né? Então a gente vê muita confusão, principalmente dos nascidos há mais tempo, como eu gosto de dizer, sobre o que é pertinente, o que não é pertinente falar, quais os termos que é ou não pertinente usar. A minha geração é uma geração que não estava antenada com questão de gênero, né? A gente ia fazendo, ia lá competindo com os homens, entrando, e eu de fato nunca me vi como economista mulher, sempre como economista, como os outros, etc. E foi essa nova, as docentes mais novas e principalmente as alunas que puseram essa pauta aí na ordem do dia, né? E aí a gente vê que de fato a gente não estava prestando atenção, mas que as coisas também aconteciam com a gente da mesma forma. Então essa consciência de gênero veio tardiamente na minha vida, assim, só agora, depois de já quase 20 e tantos anos de docência, que eu realmente comecei a perceber que é uma questão que merece uma atenção, né? Eu separaria o papel das mulheres na perpetuação das desigualdades de gênero em dois subgrupos. O subgrupo para o qual falta empoderamento, falta entender um tanto melhor as questões que moldam a nossa sociedade quando se fala de gênero. A gente tem o grupo das mulheres que, por terem galgado os degraus, por exemplo, por serem professores titulares, por serem líderes nas suas áreas de pesquisa, acham que o grupo que está reivindicando melhoras nessas relações de gênero, na verdade, é um grupo que está fazendo pouco. É o que a gente chama de síndrome de Queen Bee, né? Eu cheguei lá, eu sou a abelha rainha, se você não é a abelha rainha é porque você é operária e você está fazendo menos do que você deveria. Os dois grupos precisam de um pouquinho mais de base sobre a construção das relações de gênero no Brasil para, reconhecer de um lado que se eu galguei degraus, a exceção não faz de mim uma política pública, né? Eu não posso usar o meu exemplo como base para as demais mulheres que não conseguiram a mesma trajetória que eu, e do outro lado se empoderar para saber que aquele lugar que ela ocupa hoje não é um lugar que lhe é reservado por mérito, é um lugar reservado pelos estereótipos e pela construção da sociedade. Meu namorado destruiu todo o meu trabalho de conclusão de curso. Ele quebrou meu notebook, todo o material estava ali. Imagine você que mora assim, divide apartamento com um namorado aqui no Cruz, e você tem o seu animal de estimação jogado pela janela pelo seu companheiro. Você diria que isso não é uma agressão? Imagina você como aluna e suas colegas te alertam para você não ficar sozinha numa sala da universidade com determinado professor. Imagina você num restaurante com colegas de
trabalho e um deles passa a mão em você por baixo da mesa. Imagina você estar num evento da faculdade e um colega homem te pede para dar uma voltinha para olhar o seu vestido, a forma como você está vestida. Imagina você, nos anos 2000, ser eleita Miss Bichette pelo tamanho da sua bunda e do seu peito e não pela sua inteligência. Olha, eu passei ali no corredor e me chamaram de gostosa. Imagina você tomar uma bebida numa festa sem saber que aquela bebida foi contaminada com alguma medicação para que não tivesse consciente das suas ações. Imagine você ser subjugada dentro de um apartamento por seu ex-namorado que não aceita o rompimento e sofrer um abuso sexual, um estupro. Imagina você acordar durante a noite com socos na barriga, sem saber nem o porquê, nem como. Nenhum relacionamento começa com um feminicídio, nenhum relacionamento começa com uma agressão física, nem com um xingamento. As coisas vão em pequenos degraus. Se ele vê uma microagressão legitimada e os homens saem incólumes dessa, daquela outra, a tendência humana natural é testar limites, né? Se eu estou no comando, se eu estou na chefia e nada me acontece, eu vou testar limites. Então, é um tema que exige mudança em todos os níveis, né? Do doméstico ao institucional, de legislação, de filosofia de país. Então, é uma tarefa realmente hercúlea. Eu sinto que a mudança ela vem de dentro. A gente tem que se incomodar para incomodar o outro. Só que essa luta não precisa ser sozinha. Juntas é muito mais fácil. Unidas, a gente consegue ir mais longe. E isso precisa com que mais mulheres estejam aqui. Teve uma grande mudança na minha carreira, que foi a criação do grupo das economistas. A gente começou a conversar mais com as alunas, a conversar mais entre si e a falar sobre as coisas que nos incomodavam como mulheres, como pesquisadoras mulheres e como professoras mulheres. Eu me senti mais pertencendo ao departamento, me senti mais acolhida, mostrou a grande relevância que é a gente ter uma rede de apoio. E a gente também tem um braço de pesquisa, acho que acabou aflorando, né, todos esses interesses novos em todas nós. O que a gente precisa fazer é fomentar a entrada de mais mulheres professoras em áreas de subrepresentação severa. Então, se a gente tiver bancas mais diversas, eu acho que a gente vai ver seleções um tanto mais justas do que a gente vê hoje. A gente tem o Politécnicas Resistem, que é um coletivo voltado para a permanência de mulheres aqui na Poli. Eu comecei a me engajar em algumas causas junto com o centro acadêmico, então a gente fez várias intervenções, principalmente de vídeos, e eu sinto que a gente vem fazendo um trabalho de educação com os professores muito forte. A gente precisa fazer cursos de reciclagem. Eu não consigo achar melhor termo do que esse, tanto para as questões de gênero quanto para as questões raciais, para professores que não estão em absoluto antenados com as mudanças da nossa sociedade. Isso não pode ser de responsabilidade individual, isso precisa ser uma iniciativa institucional. Não pode ficar na mão das denunciantes, das mulheres da instituição, educar o nosso corpo docente, o nosso corpo técnico administrativo. Tem que ser uma iniciativa institucional até para validá-la. Para impedir essas situações de violência que a gente está conversando aqui, seria a criação de uma disciplina para todos os cursos em que tenha explicando o que é gênero e o que é violência contra a mulher. Campanhas pela universidade sempre, além do atendimento que é necessário para as meninas, também é educativo para os meninos, né? Para eles saberem o que é permitido, o que pode, o que não pode, o que é violência, o que não é. Então precisa mudar nossa cultura, precisa mudar o modo de pensar, tanto dos jovens, mas também nessa cultura institucional. A gente pensa assim,
Uma pessoa de outra geração é difícil mudar? Pode ser difícil, mas é necessário, né? É necessário que essa mudança aconteça. Se não acontece interiormente, que aconteça pela obrigatoriedade e a denúncia, é com a formalização que a mudança acontece. Então você vai ter que fazer a denúncia, seja ela na delegacia, seja ela na sua instituição de trabalho, seja ela na escola que você estuda. E talvez esse seja mais um meio também educativo, né? Quem sabe futuramente essa pessoa vai pensar antes de fazer ou até impedir que ele faça novamente, né? No momento em que chega uma denúncia, chegam várias, porque esse é um comportamento recorrente. Então é preciso educar os nossos homens, essa é a verdade. A gente tem que dar conta da erradicação do assédio sexual total, né? Eu não quero ter o nome da USP atrelado a um agressor que foi escalonando até, sei lá, dar um tapa numa professora, ou foi escalonando até assediar uma aluna de modo assintoso. Eu quero cortar lá no começo, né? Eu quero dar voz para essa mulher lá no começo e quero mostrar para esse cara que não, aqui não cabe. A sociedade olha errado, olha a pirâmide do lado errado. A gente não tem que olhar para os casos extremos, a gente tem que olhar para os casos pequenos, porque são eles que dão base para os agressores irem galgando degraus e subindo o tom nas suas agressões. Então, óbvio que os casos grandes vão ser exemplarmente punidos, é até mais fácil, mas é nesse mais sutil que sustenta tudo que a instituição tem que focar. Hoje a USP é a maior universidade da América Latina, então a gente atingir uma equidade de gênero aqui representa muito para o Brasil como um todo. Imagina o desenvolvimento científico e do conhecimento de um lugar, uma instituição em que todo mundo florescesse no máximo do seu potencial, sem ter que se preocupar se é negro, se é mulher, se é homem, se é trans, se é homo ou heterossexual. Imagina você, todo mundo performando no máximo do seu potencial, por não ter que se preocupar com questões relacionadas a nenhum traço físico ou de orientação sexual.